Eu cresci em Ohio na década de 70, e eu e meu amigo de infância Joe estávamos fora de casa o tempo todo que podíamos. Joe morava em uma fazenda que margeava uma floresta bem grande, e meus pais me deixavam de manhã e ficávamos na floresta o fim de semana inteiro. Saímos apenas para a escola, adorávamos fingir que éramos homens da fronteira, construiríamos abrigos, armadilhas, praticaríamos fazer fogo com gravetos, tudo isso. Quando estávamos no ensino médio, tivemos a ideia de fazer um Stand By Me. Foi baseado no filme de mesmo nome que acabara de ser lançado. A ideia era percorrermos os trilhos da ferrovia no interior do país. Mas, em vez de procurar um cadáver, encontraríamos pontes legais para pescar e acamparíamos um pouco longe dos trilhos. É claro que sabíamos que isso era perigoso e provavelmente estaríamos invadindo, mas éramos crianças. Nós nos divertimos muito. Encontramos lindos rios, descobrimos pontes onde ninguém ia, pescamos, nos escondemos dos trens. À noite acampamos na mata perto das trilhas e acendimos pequenas fogueiras escondidas. Nada de ruim aconteceu. Foi idílico. Na verdade, foi tão divertido que fizemos isso várias vezes. Nunca tive um problema. Depois do ensino médio, eu e Joe seguimos nossos próprios caminhos. Nós dois saímos de casa, mas sempre mantivemos contato e sempre tentamos coordenar as visitas para nos vermos ocasionalmente. Bem, num verão em meados dos anos 90, descobrimos que nós dois estávamos na cidade por cerca de uma semana. Fazíamos coisas com a família durante o dia e à noite tomávamos bebidas em um bar ou sentávamos do lado de fora da casa de Joe, perto de uma fogueira, e conversávamos sobre os velhos tempos. Uma noite, eu e Joe começamos a conversar sobre nossas viagens Stand By Me. Pois bem, nostalgia e cerveja são uma mistura e tanto. Logo decidimos tirar um dia, caminhar pelos trilhos, acampar uma noite e voltar para casa a pé. Chegou o dia, saímos de manhã cedo. Minha esposa nos deixou em nosso antigo local, onde costumávamos começar bem fora de nossa cidade natal. Ela achou isso absolutamente louco e fez questão de mencionar isso. Quando ela se afastou, Joe sugeriu que, em vez de seguirmos o caminho habitual, tomássemos a direção oposta apenas para sermos aventureiros. Conhecíamos bem o terreno, tínhamos um mapa, então dei um que diabos e partimos. O dia correu bem. Foi divertido e um pouco triste, mas no bom sentido. Encontramos uma ponte e sentamos na beirada, fumamos e seguimos em frente. Não tínhamos equipamento de pesca, mas trouxemos comida enlatada e outras coisas. Antes de anoitecer, escolhemos o local para acampar. Era uma área de floresta densa, com árvores em todos os lados dos trilhos do trem, então você se sentia como se estivesse em um túnel. Tínhamos trazido pequenas redes para dormir, mas antes de montá-las, decidimos fazer uma pequena exploração do perímetro. Esse enviso é o que costumávamos fazer antigamente. Andávamos um pouco pela área para ter certeza de que a casa de algum cara não ficava logo acima de uma colina e estávamos realmente acampando no quintal deles. Caminhamos cerca de 30 metros dentro da floresta e subimos uma pequena ladeira. Pensamos que, se não víssemos nada do topo desta pequena colina, estaríamos bem. Mas quando chegamos ao topo, vimos um prédio antigo lá embaixo, a cerca de 100 metros dentro da floresta. Quase não era visível. Nós ponderamos sobre o que fazer. Nós dois presumimos que fosse um barraco de açúcar ou algo assim, porque não parecia Avery um caminho livre para chegar até lá. De onde estávamos, também não parecia Avery ninguém ali. Tudo estava quieto. Nenhum movimento podia ser visto. Sem luzes. Decidimos caminhar um pouco mais perto, só para ter certeza. Descemos o morro bem devagar e, ao nos aproximarmos do prédio, vimos que não era um barraco de açúcar, era uma igreja antiga. Parecia que estava abandonado há anos. Era um prédio baixo e caído, cujas tábuas de madeira estavam quase pretas, devido aos anos de musgo e podridão. Uma cruz ainda estava no topo do lugar, também preta pelo tempo. Nenhuma das janelas tinha vidro e não havia portas, apenas portas abertas. Chegamos perto o suficiente para ver o interior. Havia fileiras de bancos e uma seção construída na frente para um pregador ficar de pé. Não entramos lá dentro. Além de tudo isso, não havia sinal de mais ninguém. Sem pegadas, sem caminhos, sem estradas. Era uma igreja abandonada. Saímos imediatamente e subimos a colina até o local que havíamos escolhido para acampar. Ter uma colina entre nós e a igreja nos fez sentir melhor.
mas ainda estávamos um pouco inquietos. Nós atribuímos isso ao arrepio natural que ver uma igreja no meio da floresta provocaria. Além disso, a essa altura já estava anoitecendo e decidimos armar nossas redes e dormir e seguir em frente de manhã cedo. A noite caiu e, enquanto estávamos deitados nas redes, começamos a ouvir algo na direção da igreja. Nossa conversa sobre isso foi mais ou menos assim: você ouviu isso? O que é isso? Parece pessoas cantando. E isso aconteceu e gosto de cantar. Nós dois saímos das redes e nos agachamos, nos esforçando para ouvir mais. Ouvimos por 1 ou 2 minutos e a cantoria continuou, mas não estava ficando mais alta. Finalmente decidimos subir a colina e ver se conseguíamos espiar de onde vinha o som. Ainda podíamos nos mover tranquilamente pela floresta desde os velhos tempos. Era uma segunda natureza para nós. A lua mal havia saído, mas fornecia luz suficiente para não bater em uma árvore. Mas estava quase escuro como breu. Não usamos lanternas enquanto subíamos lentamente a colina e não conversávamos. Quando chegamos ao topo, vimos uma luz ao longe. Estava vindo da igreja. E o canto vinha de dentro. Joe e eu aproximamos nossas cabeças e tivemos uma conversa silenciosa que se resumiu a "você acredita nisso?". Pela maneira como tremeluzia, a luz parecia ser a luz de uma vela e, embora tentássemos, não conseguíamos entender o que estava sendo cantado. Parecia música sacra, mas em outro idioma. Sentamos e observamos por algum tempo, tentando ver quem estava ali. Mas só víamos sombras ocasionais. Também não tínhamos intenção de nos aproximar. Tínhamos cerca de um campo de futebol entre nós e pretendíamos mantê-lo assim. A cantoria continuou por um tempo e depois parou. Depois disso, uma voz masculina estrondosa começou a cantar. Eu já estava assustado, mas essa voz me assustou completamente. Parecia algum pregador do Antigo Testamento que você vê nos filmes. Mas novamente era como se ele estivesse falando em uma língua diferente, porque não conseguíamos entender uma única palavra. Eventualmente chegou a um ponto em que uma única voz masculina dizia alguma coisa, e então um monte de vozes respondiam cantando. Isso durou um tempo, e então todos começaram um lamento longo e sustentado, que ficava cada vez mais alto. Ficou tão alto e tão perturbador que cobre meus ouvidos. Então parou. Nesse ponto eu estava me preparando para dizer "vamos dar o fora daqui", quando Joe colocou a mão no meu ombro e sibilou "eles estão saindo". Estávamos longe o suficiente para não conseguirmos distingui-los muito bem, mas o que pudemos ver foi uma fila de figuras saindo pela porta aberta, todas de mãos dadas em fila única. Pudemos ver que alguns deles tinham lanternas. Eles começaram a cantar novamente, e a luz das lanternas começou a se mover em nossa direção e na direção da colina. Então resolvemos voltar ao nosso acampamento. Pegamos nossas coisas e corremos para os trilhos. Uma vez lá, corremos pelos trilhos na direção de onde viemos. Depois de alguns minutos, paramos e olhamos para trás. Vimos luzes descendo a colina. Eles estavam se movendo de forma irregular, como se quem os segurava os estivesse sacudindo. Continuamos correndo e andando o mais rápido que podíamos. Finalmente paramos de ver as luzes e chegamos a uma estrada. Pelo nosso mapa, sabíamos que uma pequena cidade ficava a cerca de 15 minutos e caminhamos até lá. Chegamos a um posto de gasolina 24 horas e ligamos para minha esposa para vir nos buscar. Minha esposa e outros amigos pensaram que eram crianças brincando, mas eu ouvi aquelas vozes e elas com certeza não pareciam crianças para mim. Não tenho certeza de quem eram essas pessoas, mas foi definitivamente a coisa mais assustadora que aconteceu comigo na floresta. Fiquei clinicamente morto por 3 minutos. Primeiramente, gostaria de começar com o fato de que não sou crente. Não creio em Deus, nem em qualquer outra coisa superior. Nunca tive curiosidade suficiente para investigar coisas assim e, mesmo que Deus exista, simplesmente não me importava porque, claramente, com várias cirurgias literalmente desde o dia em que nasci, eu não era o favorito dele. Sou homem, tenho 27 anos e passei por várias cirurgias cardíacas ao longo da minha vida. Comecei como um sopro cardíaco com um reparo de válvula cardíaca aberta. Quando nasci, passei por uma cirurgia de substituição da válvula aórtica quando tinha 16 anos e uma colocação de stents na artéria coronária perto do meu coração aos 23 anos. Agora, e não tenho nenhum problema de exibição, pelo menos no futuro próximo. Todas as cirurgias correram bem,
até que chegou a terceira. A colocação do stand não correu como planeado e o balão inflou cedo, parando meu coração quase imediatamente desde que a artéria coronária foi cortada. Fiquei clinicamente morto por 3 minutos. Naqueles 3 minutos que pareceram uma eternidade, senti-me tão em paz como nunca me senti antes, como voltar de um dia difícil de trabalho, sem nada para fazer o resto do dia e saber que amanhã você estará de folga. Lembro-me de amar a sensação, mas de não ver nada, não preto ou branco ou algo assim, apenas nada, como um fundo transparente que continua indefinidamente. No momento em que eu estava me acostumando com a sensação de relaxado, a voz do meu avô falecido, em 2018, apareceu e me disse: você não deve se acostumar. Você não vai ficar aqui por muito tempo. Imediatamente depois disso, acordei na cama do hospital com minha mãe ao meu lado, chamando o médico. Ele me explicou a situação e como eu estava morto, e eles literalmente estavam prestes a me cobrir com um lençol e um pulso apareceu do nada. Mas não fiquei nem um pouco surpreso, como se eu já soubesse o que aconteceu. Nunca tive coragem de contar isso a ninguém, já que eles simplesmente me chamariam de louco e, francamente, eu também me chamaria de louco se ouvisse isso do ponto de vista deles. 4 anos se passaram e ainda me pergunto todos os dias como isso aconteceu. Foi um verdadeiro milagre. Foram alucinações da anestesia. Ou eu sou apenas louco? O dia em que acordei tarde pode ter salvado minha vida. Um dia, quando eu estava no ensino fundamental, acho que provavelmente na 3ª ou 4ª série, fui acordado apressadamente por minha mãe. Ela havia dormido demais e, como sempre me acordava de manhã, isso significava que eu também dormia demais e agora não havia como estar pronto para a escola com antecedência suficiente para entrar no ônibus escolar. IRC. A escola começava às 8 horas e meu horário de saída do ônibus era 7 horas. Mas já eram 6h40 ou algo assim, e eu ainda estava de pijama e nem tinha tomado café da manhã ainda. Então mamãe decidiu que hoje diríamos ao motorista do ônibus para ir na frente e ela me levaria para a escola, o que me daria bastante tempo para me arrumar. Então, estou sentado na mesa da sala de jantar tomando café da manhã, ainda de pijama, e agora são cerca de 6h50. Ouvimos o ônibus parar, cerca de 10 minutos mais cedo do que o normal. Minha mãe espia pela porta, na manhã nublada, e acena para o ônibus seguir em frente. Ela fecha a porta e volta para dentro, mas o ônibus não parte. Alguém bate na porta e minha mãe a abre, e encontra um homem com o uniforme de motorista de ônibus. Ele explica que é motorista substituto, pois o motorista regular ligou dizendo que estava doente. Ele diz que sabe que está alguns minutos adiantado, pois queria começar o percurso cedo, pois não o conhecia bem. Mamãe explica a ele que iria me levar para a escola já que acordamos tarde. Ele fica visivelmente chateado e diz que pode esperar alguns minutos, pois já está adiantado. Minha mãe insiste que não estarei pronto para ir em alguns minutos e diz para ele ir em frente. Ele parecia irritado com isso, mas se virou, voltou para o ônibus e saiu. Volto a tomar meu café da manhã e ainda não estou com a roupa da escola neste momento. Mas às 7 horas em ponto, outro ônibus para na minha casa. Mamãe acha isso estranho e sai para conversar com eles. Ela volta para dentro parecendo apavorada, mas não diz nada sobre isso e me diz para terminar de me arrumar para a escola. Na época, eu não sabia o que aconteceu, mas mamãe acabaria me contando alguns anos depois. Quando ela foi para esse segundo ônibus, ela descobriu que ele estava sendo dirigido pelo meu motorista regular e estava cheio de todas as outras crianças que normalmente estão no trajeto outro. O ônibus estava vazio, aliás. Mamãe pergunta ao motorista sobre o motorista substituto e sobre ele ligar dizendo que está doente. Nunca liguei dizendo que estava doente. Não há motorista substituto na minha rota. Ele diz. O motorista imediatamente ligou para a central em pânico e disse à minha mãe para entrar e chamar a polícia, o que ela fez, sem eu saber, e relatar o incidente. Não havia absolutamente ninguém fazendo a rota do meu motorista naquele dia. Quem quer que fosse, provavelmente era um sequestrador que me tinha como alvo. Nunca mais ouvi nada sobre isso, nem mesmo se outra pessoa tivesse sido apanhada por esse misterioso e falso motorista de ônibus. Mas é provável que, se eu tivesse entrado naquele ônibus, nunca teria chegado à escola ou voltado para casa.
E se a mãe não tivesse dormido demais naquele dia específico, eu estaria naquele ônibus. Quase fui sequestrado na praia quando era criança quando eu era criança, talvez com 6 ou 7 anos, e isso foi em meados da década de 1990, fizemos uma viagem em família para a praia na Flórida. Estávamos hospedados em uma casa de praia, a poucos passos da praia. Fomos para a praia e eu deveria ficar à vista da minha mãe, mas fui me distanciando e, antes que percebesse, estava perdido. Muitas casas pareciam iguais e eu não tinha certeza de qual era a nossa. Além disso, não conseguia ver minha mãe em lugar nenhum. Começou a chover. Cheguei a um caminho que tinha certeza que levava de volta à nossa casa. Só que não levava a uma casa, mas sim a um estacionamento. Havia uma grande van suja estacionada ali. Era o único veículo disponível. Eu estava prestes a voltar quando notei uma mulher gorda com cabelos castanhos, uma regata rosa choque e aqueles óculos grandes e grossos que eram populares nos anos 80, acenando e sorrindo para mim. Do banco do passageiro da van, ela disse algo como: "Oh meu Deus, está chovendo. Onde está sua mãe? Deixe-nos levá-la para você. É perigoso ficar aqui na chuva. Você pode ser atingido por um raio." Ela era muito amigável, quase demais. No banco do motorista estava um homem muito acima do peso, sem camisa, com um peito grisalho e peludo e uma corrente de ouro de aparência desajeitada. Ele estava usando óculos escuros de óculos amarelos e me encarava atentamente. Ele também estava fumando um cigarro que eu sabia que era ruim. A mulher saiu da van e se ajoelhou diante de mim. Ela perguntou quantos anos eu tinha. Quando eu contei a ela, ela comentou alegremente: "Oh meu Deus, temos 2 meninos da sua idade em nossa casa. Você deveria vir passar a noite com eles, ver filmes, Nintendo, e de manhã, temos todos os tipos de cereais." Eu tinha aprendido tudo sobre o perigo de estranhos. Mas neste momento da minha vida, nenhum adulto jamais me deu qualquer motivo para não confiar neles. A senhora continuou falando sobre coisas, como os meninos andam de kart e gostam de beber leite com chocolate. Ela fez com que tudo parecesse muito atraente para uma criança de 7 anos, e neste momento eu confiei nela. Gostei principalmente da ideia de poder brincar com algumas crianças da minha idade. Então me lembrei que precisava perguntar primeiro à minha mãe. Eu disse isso a ela. Ela me disse que não havia problema. Eles moravam perto da estrada. Minha mãe não deveria se importar. Começou a chover mais forte e ela abriu a porta de correr da van e disse algo como: "Agora vamos tirar você dessa chuva e ir procurar sua mamãe." Eu sabia logicamente que não deveria fazer isso, mas a senhora parecia muito legal. E eu estava querendo desesperadamente sair da chuva. Enquanto caminhava em direção à porta aberta da van, notei um fedor horrível que quase me fez engasgar. Isso disparou um alarme na minha cabeça de que algo não estava certo. Havia pontas de cigarro espalhadas pelo chão. Olhei para o homem gordo que não estava apenas olhando para mim com um olhar ameaçador, mas também tinha um sorriso assustador e cheio de dentes, e seus dentes estavam manchados de amarelo escuro. Eu poderia captar uma vibração muito ruim dele. Eu sabia agora que deveria correr, mas a mulher me instruiu a me apressar e entrar. Seu comportamento havia mudado. Ela estava sendo exigente e tentando literalmente me empurrar para dentro da van. Ela parecia irritada e disse entre já, em um tom completamente oposto ao que ela havia soado antes. Pulei para o lado e comecei a correr o mais rápido que pude. A mulher conseguiu agarrar meu braço ou pulso, mas de alguma forma consegui me libertar rapidamente e correr de volta para a praia. Acho que ela tentou me perseguir, mas como eu disse, ela estava muito acima do peso. Voltei para minha mãe, que estava pirando. Tentei explicar o que tinha acontecido comigo, mas não creio que, aos 7 anos, eu fosse capaz de transmitir a gravidade do que havia acontecido comigo, e eu mesmo não entendia completamente. Se a porta do meu carro não estivesse quebrada, não sei o que teria acontecido. Alguma história por trás disso. Isso aconteceu há 7 anos, quando eu era um pouco mais novo e 30 quilos mais leve, mas ainda assim muito baixo. Faltava uma semana para o Natal e eu estava terminando minhas compras. Minha mãe, tia e Nana são grandes pessoas da loteria,
Então costumo dar-lhes raspadinhas e ingressos para a temporada como presentes. Eu não jogo, então é a única vez que compro eles e no final do ano. Sempre vou para o mesmo lugar, na mesma rua, e não diria que moro em um lugar perigoso. Não a nível de condomínio fechado, mas como um normal, onde as crianças podem andar sozinhas ao anoitecer. Agora eu tinha um velho Saab que era o clássico que ninguém consegue dirigir, exceto eu, um nível meticuloso. Às vezes, ela simplesmente não dava partida, a menos que você segurasse o freio e mudasse as marchas, fosse estacionar, empurrasse com muita força e girasse a chave. Levou uma eternidade para descobrir aquele aperto de mão secreto especial. O telhado precisava ser levantado manualmente, como se tivesse caído na sua cabeça e apenas um monte de coisas instáveis. Meu irmão, que é um lunático com problemas de raiva tóxica, quebrou a maçaneta da porta do passageiro depois de ser pego assustando crianças. Então você não conseguia mais abrir aquela porta. Para chegar ao lado dos passageiros, tinha que entrar pelo lado do motorista. Então, é Natal. Um pouco de neve e lama, mas um dia bastante normal. Vou ao posto de gasolina, pegar dinheiro suficiente para fazer minhas compras. Há algumas pessoas atrás de mim na fila e algumas jogando quino na área de estar. Há um cara nervoso atrás de mim na fila, mas não percebi nada além de que ele estava um pouco mais perto do que eu pessoalmente gostaria. Eu faço minhas compras. Vários ingressos de raspadinha de $20 dos Estados Unidos. Alguns ingressos para a temporada de um ano, totalizando pouco mais de $400 dos Estados Unidos. Pago no caixa e vou até meu pequeno Saab. Sento, fecho a porta, não tranco e começo a contar e organizar meu troco e tudo mais. Nem mesmo 30 segundos depois, o homem magro sai e passa pelo meu carro. Ao fazer isso, ele para por um segundo e tenta a alavanca lateral do passageiro. Ela não funciona e apenas faz um barulho, pois a alça se move livremente e não se conecta a nenhum material mecânico. Meu coração disparou e meu estômago revirou. Meu corpo sabia que deveria entrar em pânico, mas minha cabeça não o alcançou. Ele imediatamente continuou andando, saiu do estacionamento e desceu a calçada. Até que pensei sobre isso mais tarde, e disse a algumas pessoas que nem sequer considerava que o homem provavelmente iria tentar me roubar ou coisa pior. Agora sigo muito religiosamente a regra dos 45 segundos e estou muito mais vigilante nas compras de Natal. Atualização. Ninguém ganhou nenhum daqueles ingressos pelos quais arrisquei minha vida.